E aí, pessoal, momentos difíceis estamos passando e tem pessoas que não percebem. Muita gente falando em censura e ditadura, mas você sabe realmente o que é censura e o que é ditadura? Ou a gente às vezes está engolindo essas frases jogadas ao vento e entendendo conceitos distorcidos? Eu sou Davidson Abreu, sou policial e escritor. Siga o canal aí, compartilhe, ajuda a gente enquanto ainda podemos falar um pouco. Então, ditadura, resumidamente, é claro, é quando alguém dita as leis sem que ela passe por algum crivo. Normalmente na democracia, pelo crivo popular, por seus representantes eleitos. Mas há várias formas de uma ditadura. Nenhum ditador ele assume que ele é ditador. Os ditadores eles sempre falam em democracia, república, o bem do povo, direitos humanos. Eles sempre vão usar ou um eufemismo ou algumas palavras distorcidas, chamadas de duplo pensar, na obra 1984, bem conhecida. Para quê? Para dar aquele clima ali de legitimidade. Na verdade, eles estão enganando e convencendo parte do povo. Só existe ditadura por alguns motivos. Entre eles é o apoio popular. Sem o apoio popular, pelo menos de uma boa parte da sociedade, é impossível você tomar um país. O apoio militar, normalmente das próprias forças militares. Por isso, antes de uma ditadura, eles tentam aparelhar as polícias e as forças armadas. Isso daí tem um candidato que já falou o que vai fazer. E sem esse apoio, fica difícil. Aí entra a censura, porque a censura ela vai combater tudo o que é contrário. O primeiro alvo da censura são os meios de comunicação. Hoje a internet é um grande problema para eles. Eles perderam eleições por causa da internet, não sabem exatamente como funciona, então eles vão tentar minar esse principal alvo, que é os meios de comunicação. Eles aliciam uma parte e aqueles que eles não conseguem aliciar, eles vão calar de alguma forma. Mas eles nunca vão falar que vão calar pela censura. Eles sempre vão achar uma desculpa, uma narrativa para se encaixar melhor. Porque também é uma parte da população que ela é inerte, que ela até fica indignada, mas ela não vai se movimentar. Então, aquela minoria que fica indignada ou tem o poder de se movimentar, são atacadas de todas as formas. Atacadas financeiramente, atacadas moralmente, atacadas fisicamente, que esse daí é a parte final, é o desespero final. Então tem uma sequência de atos para você tomar o poder. E mesmo assim você tem que dar aquela paisagem, né? Aquela fumaça de legitimidade, até mesmo por causa de questões internacionais. Porque se o país, devido a uma série de tratados, se o país não pelo menos finge que é uma democracia, ele perde lá fora. E a economia indo bem, a maioria do povo fica caladinha. Meu. Você pode pôr qualquer sistema de governo. Se a economia estiver indo bem, vai ficar caladinha. Mas geralmente ditaduras não dão certo. São raros os casos no mundo que ditaduras prosperaram. Então, geralmente, ela vai para o abismo. E como necessita de muita corrupção, ela vai para o abismo mais fácil. E como ela cala a mídia, então não há a divulgação da corrupção, o dinheiro vai se esvaindo. Esse caminho, ele é certo. Então, isso é uma ditadura. Quando ditam as leis sem passar pelo crivo popular, sem um apoio popular, sem interferência democrática nessa formação das leis. E é o que está acontecendo agora. No caso, é uma inovação de uma ditadura, que o pessoal fala ditadura da toga, né? em qual os juízes começam a ditar as normas, mas não sabemos ainda se é uma ditadura de toga ou se eles são apenas uma ferramenta para a instalação de algum tipo de país autoritário, uma democracia autorizada, vai ser uma democracia até certo limite, como mais ou menos era até pouco tempo. Você tolera ainda uma oposição, mas essa oposição ela é controlada, e mesmo que essa oposição vença, ela não vai sair muito do caminho traçado. Os outros ainda vão continuar no poder, e com a esperança da troca desse poder.
mais ou menos aí como tivemos na antiga política café com leite. Então a política do Brasil ela vai se renovando. Você não pode fazer um parâmetro muito exato como era anteriormente, porque há uma inovação. Então agora os juízes, que nem são juízes, do STF só tem um juiz. Os ministros que foram indicados politicamente, que tinham relações diretas com o partido, eram afiliados, um era até advogado do partido, eles tomam as decisões sem que ela passe pelo Congresso. Por exemplo, o candidato lá da esquerda, ele é a favor do aborto. Mas se ele falar isso claramente, como já falou, isso cai muito mal, ele perde votos. Mas ele não precisa que isso passe no Congresso. É só ele ter maioria no STF. Quando alguma ação desse tipo chegar no STF, eles vão dar a favor e o aborto vai ser permitido. Como acontece, como está acontecendo no STJ. Eles estão liberando tudo que é traficante. Eles dizem que as provas foram obtidas ilegalmente. Se você, por acaso, não pediu mandado, se fez uma abordagem sem justificar, não importa se foi pego com 1 tonelada de drogas, eles estão liberando, sabendo que nosso sistema praticamente impede que a prova seja obtida como eles querem. É meio complexo, mas isso é muito perigoso. Quanto à censura, tem gente aplaudindo. Esse pessoal que está aplaudindo, ou ele é paranoico e doido ideologicamente, ou ele está ganhando alguma coisa com isso. Porque é uma censura prévia, até coisa que não existia nem no período militar. No regime militar existia sim a censura, mas boa parte da censura que existia no regime militar era uma censura moral. Então eles impediam muitas coisas que achavam imorais. Inclusive, até para quem se lembra, no início dos anos 80, você não ouvia nem falar muito em filme cocaína, porque eles falam contrabando, não falava tráfico, a dublagem ela mudava, a dublagem ela até hoje ela retira os palavrões, tinha muito moral isso. Mas também riscavam os discos quando achavam que a música era subversiva, existia uma ditadura. A mesma forma que estão fazendo agora. Estão fazendo ditadura prévia, ditadura de documentário, uma coisa absurda, uma coisa que nunca ocorreu, documentário. E isso daí é um golpe. Isso é um golpe, porque a lei, ela já previne. Se você pôr uma notícia falsa, você pode ser acusado criminalmente por calúnia, injúria ou difamação. Vai ser também responsabilizado civilmente com uma ação de danos morais e administrativamente, caso ocupe algum cargo público. Então, se realmente quisessem combater a mentira, eles aumentariam essas penas, agilizariam o processo criminal e o processo civil e aumentaria as penas pecuniárias, aumentaria os ressarcimentos, as indenizações, que aqui no Brasil também é uma piada. Vai pegar um político e cobrar 5 mil, 10 mil reais de quem pega de fundo do partidário milhões, isso daí é uma piada. Então aumenta, faz como nos Estados Unidos. A CNN tomou um processo de 1 bilhão. De 1 bilhão. Isso pode quebrar a empresa. Tudo bem, não vamos ser tão drásticos, mas uma pena alta aí. A pessoa física, 100 mil reais, se ela tiver mais ou menos essas condições, que não pode ser pago com o fundo partidário, tem que ser provado da onde que saiu esse dinheiro. Inclusive, eles não falam nem para onde. Advogado não fala de onde vem o dinheiro, que é um absurdo. O advogado aqui ele é pago pelo tráfico e ele não tem a obrigação, o cliente não tem a obrigação de mostrar de onde está saindo o dinheiro. Você vê aí também, os advogados do Adélio Bispo nem falaram quem contratou eles. Então nós estamos sim sob censura, nós estamos num novo método, aí, uma nova ferramenta de instalar um regime, não vou dizer um regime ditatorial, mas um regime autoritário, com aquela névoa de liberdade, com o apoio da mídia, com o apoio de parte da sociedade, e se eles entrarem no poder, vão aparelhar as Forças Armadas, aí, meu amigo, aí acabou. Então fiquem atentos com isso, compartilhem esse vídeo. Um abraço.